Mas se você olhar para o seu irmão aí, olha para ele agora. Olha para essa pessoa aí que está do seu lado, que está na sua frente. Eis aí a mão do Senhor. Porque é Ele que nos move, amém? Você é a imagem dEle. Você foi feito pelas mãos dEle. Não foi o seu pai e a sua mãe, num ato consumado, que gerou, simplesmente que gerou você. Mas você foi totalmente feito pelas mãos do Senhor. Quando você ainda não tinha forma dentro do ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E Ele sabia a obra específica que teria na sua vida. Mas Gláucia, não sei que obra é essa? Meus irmãos, esse ano estamos aí declarando que o reino do Senhor, né, é a nossa prioridade. Assim como o diácono Rodolfo acabou de falar aqui no ofertório, que o reino dele é a minha prioridade. E eu pergunto a você, como fazer com que o reino dos céus seja a minha e a sua prioridade hoje? Eu sempre gosto de iniciar a palavra com essa pergunta. Então, nesse momento, eu já desafio você a olhar para dentro de si e começar a analisar sobre o tema desse ano. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Porque, na realidade, nós queremos viver de trás para frente, né? Nós queremos que as coisas sejam acrescentadas para talvez nós buscarmos o reino. Mas eu quero desafiar você a analisar, olhar para dentro de si e ver o que é necessário para que você comece a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Para que você comece a mudar de posição. Talvez, meus irmãos, o fato de você estar aqui hoje, cultuando o Senhor comigo e ouvindo essa palavra, na sua concepção seja o suficiente. Mas o Espírito Santo, ele tem trazido até nós, dos dias de hoje, a necessidade incessante, a necessidade de buscarmos esse reino. Porque o reino, o poderio das trevas, ele já está estabelecido sobre a face da terra. E nada pode mudar isso, meus irmãos. Mas uma coisa pode ser mudada hoje. É a sua posição diante do reino de Deus nessa terra. É a forma na qual você se coloca como servo. Talvez você diga, eu sou servo, eu creio em Jesus, eu creio que o Filho de Deus desceu na terra, Ele fez a obra, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele voltou em glória, eu creio que um dia Ele voltará. Talvez você diga isso, mas eu quero falar para você hoje, o reino do Senhor vai muito mais além do que estarmos reunidos hoje aqui, amém? O Senhor, Ele tem algo muito grande para mim e para você. E nessa noite eu quero junto analisar contigo o que podemos fazer, o que eu devo seguir para que o reino seja minha prioridade. Você pode se fazer essa pergunta? O que eu devo fazer e seguir? Qual é a minha postura? Quais são os direcionamentos? E eu quero compartilhar aqui com você na palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 11. Louvado seja Deus. E eu quero, através dessa palavra, pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, porque eu creio que nessa noite, meus irmãos, não é mais uma noite de domingo apenas, mas é a noite para muitos aqui.
Glória a Deus. Não importa se você tem 13, se você tem 20, se você tem 30, 40 ou 50 anos. O que importa é que o Senhor trouxe você hoje aqui para que a sua mente, o seu coração seja um pouquinho mais aberto, assim como Ele já está fazendo aqui comigo. Amém? Você está comigo? Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, a palavra diz: Mas tu, ó meu Deus, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Amém? Feche seus olhos junto comigo e peça ao Espírito Santo que se revele para você nessa noite, através dessa palavra. Senhor, eu peço que mais uma vez, assim como Tu já falaste comigo, Pai, no dia de hoje, através dessa palavra, o Teu Espírito Santo é aquele que nos confronta, é aquele que nos constrange e é também aquele que nos convence. Então nessa hora, mais uma vez, meu Senhor, fala comigo mais um pouco. Meu Deus, se for a Tua vontade, usa-me. Eu me coloco na Tua disposição mais uma vez, meu Senhor, para que Tu fale aquilo que Tu deseja. Meu Deus, eu te peço, não permita que nada que está no meu conhecimento, entendimento ou desejo humano venha sair da minha boca, mas que seja totalmente, meu Deus, a Tua vontade para nós nessa noite como igreja. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória. Aleluia. Aleluia. Amados de Deus, o que devo seguir para que o reino seja a minha prioridade? Você já conseguiu responder isso aí para você? O que você precisa seguir? Eu digo a você que há muitas coisas que devemos e precisamos seguir, mas hoje eu quero compartilhar apenas 6 contigo, amém? Eu entendo que para buscar o tema desse ano, na qual Deus colocou no coração do nosso bispo, mês de janeiro, aqui você vai ouvir, né, muitas palavras em cima desse tema, porque precisamos começar o ano, como a nossa presbítera Joyce sempre fala, né, inculcados com essa palavra, com esse tema. O que Deus quer falar conosco, o que Deus está dizendo para a igreja nos dias de hoje. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. O que Deus está falando conosco nos dias de hoje. Então hoje eu quero dizer a você que uma das coisas é a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém? Apenas 6 coisas eu quero focar junto contigo hoje, porque a justiça, pode acender aqui para mim, por favor, irmão? A justiça é algo que todos nós desejamos, né? Até às vezes quando oramos nós falamos, né? Quando alguém faz algo contra você, você como servo de Deus, geralmente você pensa e até fala, né? Deus é minha justiça. Deus vai lá e vai fazer por mim assim e assado. Meus queridos, a palavra ela não fala sobre
usar a justiça de Deus dessa forma. Mas a justiça de Deus é quando você descansa. É quando alguém faz algo ou fala algo contra a tua pessoa, você só descansa e deixa que Deus vai fazer a vontade dele e da forma dele. Não peça, Senhor, você viu o que fulano fez comigo? Vai lá agora, Deus, eu não vou fazer nada, mas vai lá e faz isso, isso. Não é necessário. A justiça de Deus, ela vai muito mais além. Busque ser uma pessoa justa. E o Senhor, Ele vai fazer o que necessário for por você. Em sentido teológico, justiça é tudo aquilo que é correto, certo? Tudo aquilo que eu e você entendemos que é de bom, é certinho, é correto, isso nós entendemos como justiça. Justo e verdadeiro. Portanto, seguir a justiça, praticar o que é correto, justo e verdadeiro, requer uma renúncia. Não basta você e eu dizermos eu sou justa, mas se você não andar conforme a justiça de Deus, não basta você no seu entendimento achar que você é bom demais. É necessário que você conheça a palavra de Deus, a palavra de justiça, para que verdadeiramente você seja uma pessoa justa e correta diante de Deus. Moisés, um dia ele dizendo que a justiça, somente a justiça seguirá, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Ou seja, aquilo que Deus já nos prometeu, amém? Você tem promessa? Isso que o Senhor já te prometeu será teu. Ah, mas está demorando. Será teu. Busque o reino de Deus. E a justiça do Senhor, ela virá sobre você e sobre a tua casa. Assim como Moisés disse aqui, busque primeiro ali a justiça, a piedade, a fé. Busque ali dentro das palavras dele, somente a justiça seguirás, para que vivas e possua a terra como herança. Em outras palavras, aquilo que Deus te prometeu. Amém? A justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Certamente a mão do Senhor, ela cobrirá a tua vida. Nós sempre aqui, amados, pregamos em ofertório sobre isso, mas na nossa prática é muito difícil. É fácil, Rodolfo? Você sabe do que nós estamos falando. Ser justo e correto nos dias de hoje, meus irmãos, é uma tarefa árdua demais. Porque até quando você quer fazer o certo, vem alguém dizendo, te chamando de bobo. Vem alguém te ajudar a fazer o que é errado. Vem alguém falar, nossa, mas você não cansa. Vem alguém desacatar você. Mas eu digo nessa noite, mantenha-se firme na justiça do Senhor, porque o que é teu, o que o Senhor te prometeu, Ele cumprirá. Glória a Deus. E aquilo que você acha que, isso aqui é impossível, meus irmãos, eu falo para você por experiência própria. Não há impossíveis para o Deus que nós servimos. Não há. Amém? A piedade, ela é definida como o amor, o respeito pelas coisas de Deus, a compaixão ao sofrimento alheio também. Ser uma pessoa piedosa, ela também é um ato que te impulsiona a caminhar no reino de Deus. Você ser uma pessoa justa, piedosa, consequentemente te faz caminhar pela justiça de Deus. Então, a piedade, talvez, eu não sei você, mas talvez,
para alguns é algo que às vezes passa desapercebido. O que é piedade? Quando uma pessoa está na rua vendendo uma bala, eu sempre compro. Quando alguém pede, né, uma cesta básica, eu sempre dou. A piedade, ela é definida como um ato muito maior do que, às vezes, você dá algo que está no teu alcance. É você se colocar no lugar daquela pessoa. É você se posicionar de uma maneira diferente daquilo que o mundo já conhece. Porque muitos, meus irmãos, que não estão dentro de igrejas, são muito mais piedosos do que eu e você, que todo domingo está aqui. Isso é chocante, mas é real. Não é a Gláucia, não é os pastores, não é o presbitério, não é nenhum de nós que vai chamar você aí, vai te ensinar ou falar: olha, você precisa, né, dar mais isso aqui que você tem, você precisa fazer mais aqui. Mas é o Espírito Santo, na medida em que você vai entendendo, você vai abrindo a tua mente, vai deixando o Senhor trabalhar, você começa a entender o que é necessário fazer para melhorar na piedade também. O apóstolo Paulo, ele afirmava que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A piedade em tudo, ela é proveitosa. Isso significa que das mínimas coisas, das coisas mais pequenas, o Senhor, Ele aproveita do que você tiver, meus irmãos. Não precisa muito, não. O Senhor, Ele só necessita que você se coloque como no lugar daquela pessoa. Sabe por que eu digo isso para você? Muitas das vezes, você, quando acha que está praticando a piedade, quando você dá R$2 para um rapaz, para um jovem que está vendendo uma bala, né, ali, às vezes você não está nem ajudando, você está piorando a situação dele. Então, para tudo, para praticar justiça e a piedade e todas as demais coisas, você precisa ter o direcionamento do Espírito Santo, o discernimento do Espírito. Ou seja, andar na justiça de Deus não é possível sem o poder de Deus. Porque até para você praticar o bem, você precisa ser direcionado. Quantas e quantas vezes eu já tive que dizer não, quando todos à minha volta achavam que eu tinha que dizer sim. Mas o Espírito Santo falava não. Porque sou eu nesse momento que estou tratando. E também há o discernimento de você olhar e saber que não é ali na rua. Eu não estou generalizando não, tá, irmãos? Porque eu também conheço pessoas que estão, né, por necessidade mesmo, pessoas de idade, problemas de saúde, que estão vendendo ali os seus doces por necessidade. Mas eu também conheço pessoas que, quando eu dou R$2, eu não ajudo. Porque vai trocar na bebida, vai trocar na droga, está acabando de se matar. Então você tem que ter esse discernimento. Quantas vezes, ao invés de R$2, né, eu já, não vou dizer uma conversa, mas eu abordei de volta com uma palavra. Então, você e eu precisamos ser direcionados à piedade também. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vemos aqui o apóstolo Pedro, que era um pescador. E quando Pedro entendeu o chamado que ele tinha, apesar de muitos erros, Pedro não era bonzinho, como muitos pensam não, tá, irmão? Pedro era pedreira, Pedro era demais. Mas o Senhor, Ele escolheu Pedro para ser aquele que tomaria conta da igreja. Amém? Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas,
que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, a piedade é algo que deveríamos buscar. Porque se buscamos novos céus e novas terras, nova terra, certamente a piedade, ela tem que caminhar junto. Amém? Para que essa justiça te alcance e eu e você entendamos qual o propósito de Deus. Ele nos aconselha a vivermos em santo procedimento. Ele nos aconselha a viver de acordo com o que o Espírito nos mover. Eu e você não podemos viver movidos pelas nossas emoções. Quantos de nós estamos ainda presos em emoções, impedindo que o Espírito Santo nos mova aquilo que vai muito mais além do que o nosso entendimento pode nos mostrar? Então, que a justiça e a piedade, ela caminhe com você, juntamente com a fé. Amém? Apesar de o escritor definir fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, o significado de fé, ele vai muito mais, ele é muito mais abrangente, amém? Ele é muito mais, ele é muito maior do que o que costumamos a tentar mensurar. Nós geralmente colocamos a palavra de fé de uma forma daquilo, irmãos, creia que o que você está orando, o que você está pedindo, você ainda não viu, mas você vai receber. Meus amados, eu tomo para mim que ter fé é você caminhar sem se preocupar, sabe? É você chegar num nível de você nem mais buscar e pedir algo. Porque se você caminha no reino de Deus, buscando a justiça, cumprindo a piedade, conforme a palavra nos aconselha, logicamente que a fé, ela andará contigo, te levando a alcançar lugares que você nem imagina, a coisas que você nem pediu, a coisas que você até fala, Senhor, eu nem precisava. Já aconteceu isso contigo? Já, né, Lari? Já aconteceu comigo. Falasse, Senhor, mas eu nem te pedi isso. Mas o Pai de amor, meus irmãos, Ele é um Deus, Ele é um Pai zeloso. É igual quando você olha para os seus filhos, né? E você vê, poxa, meu filho está andando tão obediente. E você sem falar, você vai lá e faz uma surpresa para ele. Aí você compra um presente, né, uma coisa que sabe que ele queria. Você vai lá e dá de presente, ele fica todo surpreso. Poxa, pai, mas eu nem te pedi. Aí o pai fala, mas filho, eu vi que você queria muito, mas eu sei que você não me pediu, mas eu quis te dar. E o zelo de Deus é isso. Andar em fé é não ficar preocupado, é não ficar desejoso das coisas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Também temos o apóstolo Paulo, que já havia aconselhado, né, o seu servo Timóteo, dizendo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que você milite por essa boa milícia, conservando a fé e a boa consciência,
rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Paulo alertava Timóteo: olha, muitos naufragaram a sua fé, mas eu te alerto, seja um bom ministro, seja um bom servo, não perca a sua fé, conserve a sua fé. Amém? Louvado seja Deus. Justiça, piedade, fé, certamente elas têm que ter amor. Amém? Não há como caminharmos no reino de Deus sem o amor. A palavra nos alerta que você pode ter muitos dons, muitos talentos, mas se você não tiver amor, nada se pode aproveitar de você. Você pode cantar, dançar, pregar, orar, entregar a cesta básica, comprar todas as balinhas de todos os vendedores de Itaguaí, por pura obrigação, ou porque você tem que fazer, porque senão alguém vai te chamar atenção. Se você não fizer por amor, não faça. Não faça. Porque muitos fazem, achando que está agradando ao Senhor. Mas o único que conhece o meu e o teu coração é Ele, amém? Então o amor é necessário. O amor, ele possui um significado bem mais profundo do que eu e você imaginamos. Existe o amor divino, paternal, maternal, fraternal, conjugal e muitos outros tipos que são classificados. Porém, quando Paulo aconselha seu servo Timóteo a seguir o amor, significa amar com intensidade a Deus e ao próximo. Caminhar na justiça sem amar a ti mesmo. Como assim amar a mim mesmo? Eu não preciso amar o meu próximo? Meus queridos, é possível você fazer o bem sem você estar bem consigo mesmo, com o Senhor? Faz sentido isso para você? Precisamos entender que primeiro, quantos de nós já fizemos errado, mas tentando acertar? Louvado seja Deus por isso. Que nós muitas das vezes erramos tentando acertar. Mas é necessário que você, quando se achega a Deus, primeira coisa, é necessário que você retire a bagagem, o peso de tudo que assolou você. Depois é necessário que você olhe para si e através da luz da palavra você comece a identificar o que é que faz mal a você mesmo. O que é necessário ser feito para que eu comece a de verdade começar a me ver como imagem de Cristo aqui na terra. Cristo já dizia, né, que ele era manso, ele era humilde, ele falava de si mesmo. Paulo também disse: sede meus imitadores. E era um cara que foi sanguinário, né? Quem conhece a história aí sabe que Paulo foi a pior espécie para matar cristão. E quando ele chegou, ele teve que olhar para si, porque amar a si próprio é entender que o único lugar melhor para eu estar é aos pés do Senhor. E amar a si mesmo é muito... É importante você entender que há situações que você vai ter que ir contra a tua própria vontade. Não tem como agradarmos a Deus sem abandonarmos as práticas antigas. Não tem como também agradar a dois senhores. O amor, ele vai muito mais além do que você e eu imagina. Comece a respeitar,
aquilo que é de Deus, é o templo do Espírito Santo, é você mesmo. Se você identifica que há algo ainda necessário para que você, chegue à estatura de servo de Deus, peça ao Espírito Santo, Ele te dará. Porque se você não estiver bem, se você não estiver moldado, não é possível você amar a outros e a cuidar de outros. Porque o Senhor, Ele deseja trabalhar e encher um vaso que esteja muito bem, lacrado ali, muito bem moldado, sem rachadura nenhuma. Amém? Glória a Deus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, e na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo, ele ainda aí continua ensinando, ainda ora para que o nosso amor aumente, dizendo: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então o amor deve ser recíproco entre o pastor e as ovelhas, amém? Ou seja, Deus, Ele nos ama com amor, que é um amor que humanos como nós não podemos entender ainda. Por isso que quando somos injustiçados, quando somos feridos por alguém, quando alguém faz algo com uma pessoa que nós amamos, é difícil perdoar, é difícil amar um inimigo. E o amor de Deus é muito além disso. Quando você lê na palavra, ame os seus inimigos. Isso não é uma tarefa fácil para mim e você, mas é uma tarefa necessária para que você caminhe no reino de Deus e na justiça de Deus também. Amém? Então a justiça, a piedade, fé e amor, elas têm que fazer parte da nossa vida. A paciência, meus irmãos, também é algo que precisamos buscar todos os dias. Não é uma vez na semana não, é todo dia. É todas as horas. Não é não, Bruna? Bruna sabe, é necessário buscar a paciência. A consciência, ela é definida como o ato de perseverar e persistir. Ou seja, você está ali, a pessoa está ali te alfinetando e você está mantendo, você está persistindo, você está resistindo. Ser paciente é seguir a constância, significa ter perseverança, resistência, paciência. Seguir a constância é ser perseverante, persistente, paciente, incessante e inalterável. Eita glória! Você tem sido inalterável? Meus irmãos, que tarefa difícil. Nessa caminhada é muito difícil você ser inalterável quando alguém bota a mão da tua cara e te fala muita coisa e você precisa manter. Amém? Mas é possível. O servo, ele precisa ser firme e inalterável no seu propósito. Porque se nós temos um propósito, amém? Todos têm? Glória a Deus. Eu tenho um propósito de um dia herdar a terra prometida. Esse é o maior propósito da minha vida. E eu espero que seja da sua também. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, mantermos. Ah, mas é difícil. É difícil, eu sei. É muito difícil, mas não é impossível. Porque se Cristo subiu, foi deixado ser pregado numa cruz. Paulo, ele foi o que foi. E depois o homem caminhou para a morte, louvando a Deus por isso. Combati o bom combate, encerrei a carreira. O cara foi para a morte louvando a Deus.
porque aquilo para ele ainda era pouco diante do que ele entendia de tudo que ele já tinha feito. E nós termos paciência uns com os outros, isso engloba, né? Isso significa que o amor, a fé, a piedade, a justiça já habitam em você. Porque você precisa olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Você precisa entender que talvez o que te alcançou ainda não tenha alcançado o teu próximo. E não é você batendo de frente, gritando palavras, né? Revidando que o amor e a paz de Deus vai alcançar. Pelo contrário, quantos de vocês aí escuta? Por isso que eu não sou crente. Ser crente para isso? É crente. Meus irmãos, todos nós vamos ter que passar por esse julgamento. Jesus foi crucificado pelos seus. Ele foi rejeitado, ele foi morto. Que dirá eu e você? Que dirá nós? Mas nós caminharemos seguindo o exemplo do nosso Senhor, sendo imitadores de Cristo, em nome de Jesus até a morte. E a piedade, a paciência, a justiça, a fé, o amor, elas andam lado a lado. E com certeza, o nosso Senhor, Ele não está descosta para tudo que acontece conosco. Não fique preocupado em revidar, não. Deixa eu falar que você é um bobo, que você é um crente banana. Eu já ouvi. Deixa eu falar, irmão. O importante é o que o Senhor pensa de você. Amém? Aleluia. Paulo ainda escreve dizendo: ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Você imagina como que Cristo foi paciente? Aturar todos aqueles discípulos, aturar todas aquelas multidões que seguiam ele, aturar todas as calúnias, aturar a crucificação, e quando ele ressuscita, ainda no período que ele fica aqui na terra, ainda continua fazendo, e quando ele volta, ascende aos céus, ele ainda fala: eu vou mais, eu deixo ainda aqui o amigo, o consolador, aquele que cuidará de você. Aleluia. Meus irmãos, só nisso daí eu já fico maravilhada com Deus que nós servimos, porque eu e você não somos desamparados nunca. Apesar de você e eu às vezes nos sentimos só por causa dos problemas, das situações, entra no teu quarto, ora ao Senhor, fecha a tua boca e permita por um período somente ficar parado na presença de Deus, para que Ele venha te sarar, para que Ele venha falar contigo, te direcionar. Porque nós falamos e falamos no final: Deus não disse nada, Deus não fala comigo. É necessário que você permita que o Espírito fale ao pé do teu ouvido. É necessário tirar o algodão que está aí tampando. Amém? Em nome de Jesus, seja paciente e prove do sobrenatural de Deus. Temos também em Salmo 71, no verso 6, o salmista ele mostra a sua constância. E ele diz, Salmo 71 no verso 6: em ti me tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será teu constantemente. Sou para muitos um assombro, mas tu és o meu refúgio forte. Amém? Tu és aquele que nos vê.
Tu és aquele, Senhor, na qual todo o meu louvor é teu. E para o Senhor tem que ser toda a sua constância, toda a sua paciência. Amém? E assim, a sexta maneira de viver também através da mansidão. Quem é manso aqui? Quem é manso aqui, meus irmãos? Poxa, tem pessoas aqui que olham e eu vejo. Eu não vou levantar minha mão, que eu não me considero mansa. Mas há uma diferença, né? De você ser manso, né? Uma característica sua, e de você ter a mansidão. É possível ser colérico e ter mansidão? É possível. Porque cada um de nós aqui temos, né, temperamentos diferentes, amém? Imagine dentro de uma igreja na qual nós, biblicamente, somos conhecidos como um corpo bem ajustado. Se todos forem mansos, se todos forem coléricos, me ajude aí, fleumáticos, sanguíneos, é fleumático ou freumático, né? Eu confundo. E assim vai. São vários temperamentos diferentes. E nós precisamos juntos o que? Nos aperfeiçoar. E termos a mansidão que vem de Deus. A mansidão, ela pode ser definida como uma brandura de gênio. Ou seja, gentil, uma boa vontade, né? É uma pessoa que dá atenção para outra. É uma pessoa suave, meigo. Uma pessoa assim, gentil. E mesmo eu não me achando mansa, eu consigo ser gentil. Eu consigo tudo isso. Por quê? O Espírito Santo, ele tem que mover você a um espírito manso. Jesus, ele era manso e humilde. Mas quando foi necessário Jesus ser sanguíneo, quebrar tudo lá na porta do templo, ele fez. Quando foi necessário Jesus virar para os seus discípulos e dizer: ei, você não vai também não? Será que ele foi ignorante? Discernimento de espírito. O Espírito Santo de Deus, ele move você a ser aquilo que é necessário ser em cada momento da sua vida. E a mansidão, ela tem que fazer parte da tua vida. Amém? O servo de Deus, ele precisa ser bravo contra o pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Ou você vai andar de mãozinha dada com o pecado? Meus queridos, nós pecamos todos os dias, né? Não é porque a Glaucia está aqui pregando hoje que a Glaucia é a Santa Roma, não. Todo dia a gente erra. Quase todos os dias. Mas erre, peque, sem querer. Quantas vezes eu sou chamada a atenção por algo, por alguém, né? Por alguém, por causa de algo que eu fiz, ou que eu falei, tentando acertar. Poxa, Glaucia, olha, mas nada a ver. E aquilo dói em você, porque, poxa, mas não era para isso. Mas acontece. Você precisa que o Espírito Santo esteja em você, até para você ser, né, repreendido, porque isso faz parte da caminhada. É tão bom quando alguém tem liberdade de chegar em você e falar: poxa, olha, isso que você falou e fez não ficou legal. É tão bom. Sabe o que é ruim, amados? Quando você tem que conviver com uma pessoa de dura serviço, que você sabe que você não pode chegar nela e apontar o erro dela, porque ela vai ficar magoada contigo, ela vai falar mal de você, ela vai esfriar a fé, ela vai deixar de fazer até a obra de Deus,
Isso é triste. Bom é você buscar a mansidão, a paz, até para ser corrigido, porque quem é corrigido cresce, amém? Quem deixa ser corrigido e moldado cresce. É igual uma árvore, toda galhuda, vai lá e poda. Ela vai crescer mais bonita, com mais vigor, talvez dá até fruto, amém? Está me entendendo? Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, amada igreja, nos deixou o seu grande exemplo de mansidão, assim como eu já falei. Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. As ovelhas esperam brandura e mansidão de seus pastores, e não ignorância ou descontrole temperamental. E aqui eu falo a você não só de líderes, mas todos nós precisamos buscar ser para os outros exemplo de humildade e mansidão, porque nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, amém? E assim, quando olharem para você, eles precisam enxergar a imagem de Cristo. Então Jesus mesmo, ele falou, né? Tomai sobre vós o meu jugo, olhem para mim e me imite. Amém? Em Tiago 3,13, Tiago também escreve algo. Eu vou caminhando para o final aqui nessa palavra. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Então, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. E essa palavra de Tiago 3 engloba não somente a palavra mansidão. Tiago 3 aqui, 13, ela engloba tudo isso que eu compartilhei aqui com os irmãos. Se você se considera uma pessoa sábia, entendida, mostre então pelo seu trato, pelo seu procedimento, pela sua maneira de viver. Não tente demonstrar para as pessoas que você é bom demais, que você é crente demais pelas suas palavras, mas demonstre isso pelo seu proceder, pela sua vivência, pela sua maneira de caminhar, aonde você precisar ir. Que você seja um pequeno Cristo, sem abrir a boca, mas através de atitudes. Amém? Se preciso for, pregue a palavra, né, pastor Eduardo? Se for necessário, pregue a palavra. Mas na maioria das vezes, deixe com que as pessoas olhem para você e vejam a vida de Cristo através das suas atitudes. Deixe que as pessoas olhem para você e digam algo diferente nele agora. É tão triste, irmãos, quando alguém vira para você e diz, ou comenta com outra pessoa e fala: poxa, a Glaucia está na igreja toda semana, não mudou nada. Isso é triste, porque sabe o que liberta? Não é a palavra dinâmica do pastor Eduardo, não é a palavra de mansidão do pastor Daniel, que você escuta aqui todo domingo, não é a palavra da irmã Glaucia, da presbítera Joyce, não é nada, não é a pessoa, mas é o que você permite ser absorvido. Amém? Essa palavra que hoje o Senhor está nos dando aqui, meus irmãos, talvez você saia daqui e não se lembre mais de uma vírgula do que eu estou falando, mas se você tiver desejoso de uma mudança de vida,
saia daqui hoje buscando ao menos alguma dessas 6 características: justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Porque fugindo do pecado e seguindo os valores e as virtudes espirituais da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância, da mansidão, eu e você, com certeza, estaremos aptos, preparados para exercer toda a boa obra. Estaremos, meus irmãos, em condições de caminhar, de seguir, priorizando o reino de Deus aqui na terra. E todo término do culto declararmos: teu reino é a minha prioridade. Que essa frase não seja apenas de boca, não seja apenas mais uma frase que você fala toda quarta e todo domingo, mas que seja uma busca incessante para a tua vida diariamente. Há uma mudança de vida até que o Senhor venha, que continuemos a buscar, assim como o Senhor ele já nos falou que era possível sim, né? Estarmos ali aptos a andarmos, a tomarmos o seu fardo e caminhar. Creia nisso e com certeza você verá o reino de Deus e a sua justiça sobre tudo aquilo que você precisa, não mais sobre tudo aquilo que você pede ou que você pensa que precisa, mas o reino de Deus e a sua justiça, ele começará a aparecer para você. Então dê o primeiro passo hoje, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero orar